Beleza, meu povo do nosso curso anual, bom estar de volta aí para a gente prosseguir nos nossos estudos em matéria tributária, dar sequência aí nos itens que a gente tem dentro dos principais editais dos concursos públicos do país. Aula passada, eu estava falando para você sobre a questão que envolve o fato gerador da obrigação tributária, e dentro do fato gerador, a gente estava falando a respeito da regra matriz de incidência. E vamos lá no quadro. Eu falei para vocês, dentro da regra matriz de incidência tributária, eu falei do aspecto material, do aspecto espacial, do aspecto temporal. Foram os três aspectos que eu trouxe a você na aula passada. E agora, nós vamos dar então ênfase aos dois últimos aspectos da regra matriz de incidência tributária. Primeiramente, o aspecto pessoal. O aspecto pessoal justamente vai analisar os sujeitos do fato gerador. Quem figura como sujeito ativo e quem figura como sujeito passivo do fato gerador da obrigação. Isso é importante para definir, então, não só critérios de competência, mas também quem é a pessoa que tem o dever de pagamento. E, por fim, nós temos o aspecto quantitativo. O aspecto quantitativo, ele é dividido na base de cálculo e na alíquota, que é justamente o quantum que deve ser pago. Veja que a base de cálculo é a base legal tributável. Ela passa a ser definida em lei e passa a ser, então, uma base legal tributável. Quando se fala na alíquota, nós vamos ter duas formas de apresentação da alíquota. A alíquota, ela poderá ser específica, quando ela leva em consideração uma unidade de medida. Então, por exemplo, tantos reais por unidade, tantos reais por metro, tantos reais por litro. Ou ela pode ser ad valorem, que aí é o que a gente conhece melhor, que é um percentual que vai incidir sobre a base de cálculo. Então, veja que o aspecto quantitativo, ele vai te apresentar o quantum debeatur, o quanto cada, nesse caso, valor tributário passa a ser exigido de quem dê direito. Então, para que o tributo possa ser cobrado de uma forma válida, para que o tributo definitivamente possa ser cobrado de uma forma válida, há uma necessidade, então, de nós termos todo esse regramento de incidência descrito em lei. Então, a validade do negócio jurídico, a validade, no caso específico do tributo, está condicionado a todos estes elementos, todos esses critérios terem sua definição em lei. Perfeito? Muito bem. A partir daí, nós vamos falar então, hoje, sobre os sujeitos da obrigação tributária. Nós temos, dentro dos sujeitos, dentro do direito obrigacional tributário, o primeiro, que é o sujeito ativo. O sujeito ativo é aquele que tem o dever legal de exigir o cumprimento da obrigação tributária. Então, quem tem o dever de exigir, mas dever ou direito? Dever. Não é direito, não, é dever. Dever legal de exigir o cumprimento da obrigação tributária. E nos termos do artigo
119 do Código Tributário Nacional, segundo o entendimento do STF, passa a ser toda pessoa jurídica de direito público interno. Então, aqui nós estamos falando de União, Estado, Distrito Federal, municípios, bem como suas respectivas autarquias e fundações públicas. Então, observe aqui nesse caso que toda pessoa jurídica de direito público interno figura na condição de sujeito ativo, ou seja, toda pessoa dotada de capacidade tributária ativa. Então, toda pessoa dotada de capacidade tributária ativa passa a ser, então, a pessoa que figura como sujeito ativo da obrigação tributária. Então, uma coisa é definirmos o sujeito ativo. Outra passa a ser definirmos o sujeito passivo. O sujeito passivo é a pessoa que tem o dever legal de cumprir com a obrigação tributária. E pela norma, quem tem o dever legal de cumprir com a obrigação tributária, inicialmente é o contribuinte. O contribuinte, ele passa a ser toda pessoa física ou jurídica que realiza o fato gerador, fazendo nascer a obrigação tributária. Então, o contribuinte é aquele que tem uma relação direta com o fato gerador. Então, a pessoa que tem uma relação direta com o fato gerador é o contribuinte. Então, você pensa, por exemplo, que a lei tributária diz: aquele que, ao ferir renda, está sujeito ao pagamento do imposto de renda. Se eu aufiro renda, eu me coloco na condição de contribuinte do imposto de renda. Perfeito? Só que o que acontece na prática? Muitas pessoas, elas acabam simplesmente realizando o fato gerador e não cumprindo com a obrigação tributária. Por várias situações. Então, por exemplo, é uma pessoa física, essa pessoa praticou o fato gerador e veio a óbito. É uma pessoa jurídica, ela pratica o fato gerador e se extinguiu. Isso não vai fazer com que a pessoa deixe de cumprir com a obrigação, que o fisco vá determinar que alguém cumpra com essa obrigação. Então aí surge, nesse caso, uma outra figura, que é a figura do responsável. Então veja, o responsável sempre será uma terceira pessoa, física ou jurídica, indicada por lei para assumir um encargo tributário. Veja que tal pessoa não realiza o fato gerador, mas essa pessoa, ela possui um nexo de causalidade com a ocorrência da conduta. Então veja que essa terceira pessoa, ela não realiza o fato gerador, mas ela possui um nexo causal com relação a essa conduta. Então, ela possui uma relação indireta com o fato gerador. Nesse caso, queridos, observe o seguinte: quem figurará
na condição de responsável. E com esse item, que é bem simples que eu passei para você, nós podemos extrair algumas premissas muito importantes. Primeiro, nenhuma responsabilidade tributária se presume. Por que não? Porque toda responsabilidade deriva de lei. E a lei não pode indicar qualquer terceiro. Essa lei, ela simplesmente não pode indicar qualquer espécie de pessoa. Porque a pessoa indicada pela lei tem que ter algum vínculo, tem que ter algum liame, tem que ter algum nexo de causalidade com a ocorrência dessa conduta. Agora, existe uma expressão que é normalmente utilizada, e vocês vão entender. Parte da doutrina fala assim, ó, existe o contribuinte de direito, que é aquele que realiza o fato gerador. Existe, do outro lado, o contribuinte de fato, que é aquele que assume o respectivo encargo tributário. Certo? Você tem que tomar cuidado com o seguinte: todo responsável é um contribuinte de fato, mas nem todo contribuinte de fato será responsável. Preste atenção nessa frase. Todo responsável é um contribuinte de fato, mas nem todo contribuinte de fato é um responsável. Por quê? Porque a pessoa que assume o encargo poderá assumi-lo em decorrência de uma lei ou de um contrato. Então, a pessoa que assume encargo, ela pode assumir ou em decorrência de uma lei ou em decorrência de um contrato. Se ela assume em decorrência de uma lei, ela é responsável. Se ela assume em decorrência de um contrato, ela é um contribuinte de fato propriamente dito. Então, por exemplo, um locatário que, pelo contrato de locação, deve assumir as parcelas de IPTU, é um contribuinte de fato propriamente dito. Mas não será responsável. Entendeu? Porque o responsável, ele advém de uma indicação legal, enquanto o contribuinte de fato, ele pode ser, nesse caso, ou pela lei ou mediante contrato. Se for pela lei, ele passa a ser responsável. Se for mediante contrato, ele é um contribuinte de fato propriamente dito. Tá claro isso? Beleza? E uma informação. Nesse caso, veja que nos termos do artigo 123 do Código Tributário Nacional, as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda para modificação
da responsabilidade tributária. Então, observe o seguinte, tão somente eu não posso chegar e pegar uma convenção contratual, uma convenção particular, e resolver mudar a responsabilidade tributária. Vou te dar um exemplo. O locatário está assumindo as parcelas de IPTU por uma questão meramente contratual, certo? De repente, ele não paga o IPTU e a execução fiscal vem em nome do proprietário. Porque pela lei tributária, o IPTU ele é um imposto direto. Então, o contribuinte de direito e o contribuinte de fato são a mesma pessoa, pela lei. Então, o que acontece? Mas veja, mas o contribuinte, mas o locatário deveria assumir as parcelas de IPTU. Tá, ele não assumiu. Filho, isso não adianta você pegar depois, através de exceção de pré-executividade, e informar que, olha, mas ele deveria ter assumido. Porque, veja, pela lei tributária, não. Então, o contrato ele não pode simplesmente se colocar sobre a própria normatização tributária, mudando aí os critérios de responsabilidade tributária. Está claro isso? Beleza? Muito bem. Então, em termos de sujeitos da obrigação tributária, esses são os itens importantes para você guardar. E aí nós vamos falar agora do Instituto da Solidariedade Tributária. Veja aqui, o Instituto da Solidariedade é um instituto de direito privado. Quando a gente fala de solidariedade, eu tenho uma pluralidade de sujeitos vinculados a um mesmo negócio jurídico. Então, quando a gente fala de solidariedade, nós temos aí uma pluralidade de sujeitos que são vinculados a um mesmo negócio jurídico. E o direito privado prevê solidariedade entre os artigos 264 a 285 do Código Civil. Tá. E o direito privado diz que pode-se ter a solidariedade ativa, quando se tem uma pluralidade de credores, ou uma solidariedade passiva, quando se tem uma pluralidade de devedores. Muito bem. Eu pergunto o seguinte para você. No direito tributário, nós temos solidariedade ativa, passiva ou ambas? Então, veja, pela regra geral, em matéria tributária, admite-se solidariedade passiva, visto que solidariedade ativa é sinônimo de bitributação. Porque veja o que vem a ser a solidariedade. Troque as expressões e veja. Uma solidariedade ativa, eu tenho dois ou mais entes cobrando tributos sobre o mesmo fato gerador. Então, dois ou mais entes cobrando tributos sobre o mesmo fato gerador, eu tenho a chamada solidariedade ativa. E veja que, excepcionalmente, admite-se solidariedade tributária ativa quando da instituição do imposto extraordinário de guerra. Por quê? Porque o imposto
extraordinário de guerra, ele pode adotar o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo dos impostos já previstos na Constituição Federal. Então, nada obsta, por exemplo, a gente ter simplesmente um ente, a União, criando o IEG, tendo como fato gerador circulação de mercadorias. Observe que você vai ter dois entes, nesse caso, cobrando tributos sobre o mesmo fato. Você tem, então, uma solidariedade tributária ativa legitimada pela Constituição. Mas, em regra geral, nós temos em matéria tributária a solidariedade passiva. Então, a solidariedade tributária passiva, ela vem prevista no artigo 124 do Código Tributário Nacional e existe quando dois ou mais contribuintes são vinculados ao cumprimento de uma mesma obrigação tributária. Quando você tem dois ou mais contribuintes vinculados ao cumprimento de uma mesma obrigação tributária, nós temos a chamada denominada solidariedade tributária passiva. Belezinha até aqui? Muito bem? Muito bom. Então, primeira parte do nosso encontro, eu cheguei com vocês até esse início da solidariedade tributária passiva. Nós vamos ir para o nosso rápido, breve intervalo e na volta a gente segue dando aí sequência aos nossos estudos de hoje. Beleza? Até já.